Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo entre Ceará e Corinthians, que acontece no dia 16 de julho pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Muito importante dizer que eu não tô aqui como torcedora, eu tô como taróloga, tá? Eu sempre aviso, mas infelizmente tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender isso, enfim, não querem ou não conseguem, tá tudo bem, cada um com o seu desenvolvimento. Mas eu não tô aqui para torcer, eu tô aqui para acertar a previsão, é para isso que eu tô. Então entendam que qualquer resultado que sair aqui da minha leitura é uma interpretação das cartas que não reflete a minha opinião, minha torcida, é simplesmente uma interpretação de cartas e eu não vou ganhar nada torcendo para ninguém. Eu ganho se eu acertar a previsão, é isso que eu quero. Existe margem de erro na minha leitura. Eu convido vocês a conhecerem o canal, ele é novo, mas eu já tenho uma boa margem de acertos, tá, gente? Todas as leituras que eu já fiz até hoje estão no canal. As que eu erro tem X vermelho, as que eu acerto tem X verde. E vocês podem conferir as leituras aqui do canal. Aqui na descrição do vídeo também tem o link para quem quiser se tornar uma estrela aqui dos Astros em Campo. Então, tu tá gostando do trabalho, gosta aqui do canal, vem ser uma estrela. Apenas R$ 1,99 por mês tu vai deixar a tua contribuição para que o canal cresça ainda mais. Eu sou muito grata a todos os inscritos, a todos os que fazem parte, a todos os que estão virando estrelas aqui no canal. Sou muito grata, de verdade. Vamos lá, gente. Sempre reitero, tem margem de erro aqui, né? Um gesto de transparência, de respeito a vocês. Esse aqui é o deck de cartas do Ceará, esse aqui é o deck de cartas do Corinthians. Vamos lá, gente, Ceará. Eu começo aqui conectada ao time do Ceará. O Ceará vai vencer o jogo do dia 16 de julho contra o Corinthians. O Ceará vai vencer o Corinthians. Eu estou conectada ao Ceará. O que vai acontecer neste jogo para o Ceará? O Ceará será o time vencedor no dia 16 de julho? Ceará. Ceará será o time vencedor? Vamos ver. A base do Ceará é a carta do diabo, tá? Aqui tem uma energia de tensão, de preocupação, mas também mostra um time assim querendo aquilo que é seu, tá? Tem uma tensão aqui grande. Os desejos, aqui o que eles desejam, o valete, o pajem de espadas. Então eles estão aqui muito focados em fazer um jogo ligeiro, em uma estratégia que boa. O pajem de espadas, ele é um jovem muito esperto, muito rápido, tá? E eles querem ter essa esperteza aqui em campo. Energia favorável, 6 de espadas, é uma energia muito boa. O 6 de espadas é uma carta de melhora, evolução, um time que tem muitas condições de avançar muito bem no Campeonato Brasileiro e de avançar nessa partida especificamente, tá? Um time que vai ter a possibilidade de avançar, de chutar a gol muitas vezes, tá? Energia de desafio, 6 de copas, a questão do passado, né? Então aí tem que ver, né, qual é o histórico aí de jogos deles contra o Corinthians, né? Já perderam muitas vezes, porque tem aqui uma carta do passado aqui como um desafio aqui para eles. E o resultado para o Ceará, 3 de espadas. Vamos entender o que esse 3 de espadas está falando? Porque o 3 de espadas, ó, o rei de espadas aqui no fundo do deck, é uma carta que fala de tensão. Um time que sai tenso do campo, mas também é um time que pode mostrar aquele time que vai cravar ali coração e mente ali para dar tudo de si para vencer esse jogo, tá? É uma carta que pode falar do coração ferido, do time que sai tenso de campo, mas também pode mostrar aquele time que vai dar tudo de si, tá? Que vai jogar com muita garra, com muita emoção. Vamos ver o que isso está dizendo para o Ceará, tá? Vamos ver o Corinthians, mas assim, vai ser um jogo aqui que vai ter muita tensão envolvida. Isso eu vejo, eles tensos. Mas pode ser que os jogadores canalizem muito bem essa energia e vençam, né? Vamos ver o Corinthians. Qual vai ser o resultado para o Corinthians no dia 16 de julho contra o Ceará? O Corinthians vencerá o jogo contra o Ceará no dia 16 de julho pelo Campeonato Brasileiro. Qual vai ser o resultado para o Corinthians? Qual será o resultado para o Corinthians no dia 16 de julho? Corinthians, no dia 16 de julho, qual será o resultado? 10 de copas, 9 de ouros, cartas boas, roda da fortuna para o Corinthians, 7 de ouros,
e o 3 de espadas. Olha que interessante, caiu a mesma carta para os dois, tá, gente? Mesma carta de resposta. Vai ser um jogo tenso. Os dois estão com a mesma carta. Assim, as cartas do Corinthians, elas estão muito boas, tá, gente? A base do Corinthians, a gente tem um 10 de copas. É um time aqui que tem muitos motivos para se alegrar, para comemorar. É um time aqui que entra numa energia boa, de otimismo. O que eles desejam? 9 de ouros, né? O luxo, o esplendor, né? De fazerem uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro. Eles estão muito focados nisso. A energia favorável para o Corinthians é a belíssima Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é uma carta ótima, de sucesso, de virada. E o desafio 7 de ouros. Também aqui vem chamando aqui o passado do Corinthians. O que vocês plantaram? O que vocês construíram até agora? Tem isso daqui. Resultado aqui para o Corinthians, a gente tem o 3 de espadas, a mesma carta que caiu para o Ceará. Uma carta de tensão, as duas equipes saindo muito tensas de campo. As duas equipes têm cartas muito boas, tá? Mostrando que vai ser um jogo aqui muito bom, sim. Mas as duas têm aqui coisas semelhantes. Um passado aqui, o que vocês plantaram aqui para isso. E as duas saindo tensas. Rei de espadas, o Ceará muito estratégico e 4 de copas. Aqui tem uma energia aqui de acomodação em algum aspecto aqui para o Corinthians, tá? Vamos entender se esses 3 de espadas aqui para os dois pode estar falando de um empate. É possível que esteja falando de um empate, tá? Vamos ver o Corinthians. Qual vai ser o resultado para o Corinthians no dia 16 de julho? Jogo do Corinthians, eu me conecto ao Corinthians. Vamos lá. Corinthians, qual vai ser o resultado? O Corinthians vai ganhar o jogo contra o Ceará no dia 16 de julho. Vamos ver o Corinthians. A mulher pendurada. Aí vai ser um jogo mais difícil do que eles pensam. A carta da morte, um jogo de transformação imperador. Tá. É um jogo aqui que o Corinthians vai rever muita coisa depois desse jogo. Isso eu posso dizer. Eles vão ter que rever muita coisa, dentro e fora de campo, tá? Mas Imperador aqui mostra eles conseguindo assumir o controle, retomar o controle da situação. Vamos ver o Ceará? O Ceará aqui, qual vai ser o resultado para o Ceará? O Ceará, afinal de contas, o Ceará vencerá o jogo do dia 16 de julho? O Ceará vencerá o jogo do dia 16 de julho? Vamos ver o Ceará? Carta do Mago, muito habilidosos em campo, valete de ouros, muitas oportunidades de gol, carta da Justiça. O Ceará vai jogar muito bem, os dois times vão jogar muito bem. O Corinthians, ele vai ter que rever muita coisa, os dois times vão sair tensos, tá? Deixa eu ver aqui se o baralho cigano me dá a vitória de alguém aqui. Afinal, Ceará, o Ceará vencerá o jogo? O Ceará vai vencer o jogo? Espiritualidade, Ceará. Ceará vencerá o jogo? O Ceará vai vencer o jogo? Aqui o homem do baralho cigano, os lírios e a casa. Terão paz em casa. Vamos ver o Corinthians. O Corinthians vencerá o jogo? O Corinthians será o vencedor desse jogo? O Corinthians será o vencedor do jogo? Corinthians. O coração. A lua do baralho cigano. E aqui eu vejo, né? E aqui tem a carta do sol, aqui o jardim. Tá com muita cara de empate esse jogo, tá? Tá com muita cara de empate esse jogo. Tá muito difícil aqui dizer quem é que vai vencer, porque o Ceará eu vejo muita tensão, mas que depois traz uma certa paz, tranquilidade. A carta da Justiça tem umas cartas neutras aqui. Muita cara de empate nesse jogo. Se houver vencedor, pode ser o Corinthians, tá? Aqui tem a carta do Imperador, enfim, que eles conseguem, apesar da tensão, retomar o controle. Então eu vejo empate ou vitória do Corinthians no dia 16 de julho, tá? As cartas estão semelhantes, inclusive os dois estão com 3 de espadas. Empate ou vitória do Corinthians no dia 16 de julho, tá bom, gente? Gente, futebol é amor, é diversão. Sejam responsáveis com as escolhas de vocês. Ceará vai jogar muito bem? Vai jogar muito bem, tá?
mas eu vejo aqui uma energia bastante semelhante, por isso que eu vejo muita chance de empate, tá? Futebol é amor, é diversão, que todos tenham uma excelente partida.